Olá, você me conhece? Eu sou Márcia Doro, professora de português, e eu trago sempre curiosidades da nossa língua ou dificuldades que eu posso tentar clarear para vocês. Então preste atenção. Este vídeo é para falar sobre o feminino de uma palavra que está em questão aí na internet. Qual é o feminino da palavra freio? Bom, se você olhar corretamente, o feminino de freio é soror. Soror se escreve assim. Vou escrever aqui para você ver. Então, o freio tem como feminino a palavra soror. Aí você vai nessa palavra que você não tem dificuldade de falar, porque está com um acento aqui mostrando que é uma paroxítona terminada em R. Assim como revólver tem acento, soror também tem acento. E aí tem outras palavras também, é só pensar nisso. Só que essa palavra aceita também a forma sem o acento. Então, em algum lugar você vai achar essa palavra sem o acento. Só que é muito importante você saber. Se uma palavra é assim, tem duas sílabas, terminada em R e não tem acento, quer dizer que a sílaba tônica dela é essa aqui, ela passa a ser oxítona. E aí, Márcia, então você vai ter que falar soror ou soror? Ah, aí é que vem o grande problema. Por isso, o dicionário traz uma achega. O que é achega? É uma informação que vem assim entre barras ou entre parênteses para falar como você deve pronunciar essa sílaba, essa letra aqui, porque senão você não vai saber se o correto é soror ou soror. Então, muito cuidado para você não pronunciar erroneamente. O correto é soror, soror, soror ou soror, não importa. O importa é que aqui é o. Então, a soror está hoje sem o hábito. Então, você vai falar a soror, que é o feminino de freio. Não se esqueça disso. É uma dica muito importante. Pode acontecer de aparecer em algum teste. Pode perguntar se é feminino, masculino, qual que é o feminino, se ela é oxítona. Tudo isso que você acabou de aprender é importante você saber. Agora, nós vamos falar de outra palavra que muda também. Não é bem mudar, mas é porque muitas pessoas não sabem pronunciar. Apesar de nós usarmos muito essa palavra, esse é o nome de um prêmio Nobel. O prêmio Nobel, porque não tem acento e termina em L, como anel, tá? A palavra que termina em L, duas sílabas, você não tem jeito de falar Nobel. Primeiro que na língua original não é Nobel. E em português você fala Nobel. Prêmio Nobel, assim é o correto. Vamos imaginar que a pessoa tenha ganhado mais de um prêmio Nobel. Qual é o plural? Olha só, depende. Se você for falar a palavra Nobel sem o prêmio aqui na frente, você vai ter que passar essa palavra para o plural. E a palavra que termina em el, e antes tem uma vogal antecedendo, né? Logicamente, antes dela vem uma vogal. Você faz assim. Como anel, você fala anéis. Com o Nobel, também você fala nobéis. Olha, eu sonhei que eu tinha ganhado 2 Nobéis. Minha irmã ganhou 5 Nobéis no sonho. E assim vai. Só que, preste atenção, a palavra tá aqui solteirinha, sozinha. Se você for falar o prêmio na frente, aí você fala, estou falando de plural, tá? O nome do prêmio é Nobel. Então, quando você for passar essa palavra para o plural, você também vai falar prêmios Nobel.
Márcia, o que é Nobel? Nobel é o nome do criador do prêmio. Não tem nem necessidade de você ficar sabendo como é a pronúncia lá em dinamarquês, não. Simplesmente o nome dele veio para nós com esse sotaque, Nobel. E assim fica desse jeito. É o nosso assunto, Prêmio Nobel. Você é obrigado a falar Prêmio Nobel. Tem uma música bem antiga que fala: acho que eu mereço ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Eu que mexo com música, vejo que aí, como ele alongou esse Nobel, está errado. Não é o Prêmio Nobel da Paz. Tinha que ser o Prêmio Nobel da Paz. Aí você vai, nossa, mas ficou feio demais. Prêmio Nobel, não importa. O certo é primeiro você fazer a letra e depois pôr música, para não ter esses erros de prosódia. Um erro de sílaba tônica a gente chama de prosódia. Se você fala Prêmio Nobel, você cometeu um erro de prosódia. E na música, apesar de todo mundo falar, licença poética, eu tenho certeza de que o autor, que é muito legal, não fica nem um pouco satisfeito da música dele ser usada como exemplo por erro. É muito desagradável. O certo é você fazer uma música que vá trazer lucro para a pessoa, que a partir daí você consiga falar corretamente, falar, eu sei até por causa dessa música. Hoje mesmo eu postei sobre afora e que existe afora separado e afora junto. E aí, em Portugal, geralmente as pessoas não usam afora, usam mais fora. E o contrário aqui no Brasil, né? Nós falamos muito afora. Foi noite afora, ou então pela estrada afora. E eu perguntei a pessoa, sem saber que ela era estrangeira, e que Chapeuzinho Vermelho não chegava lá como chega aqui para nós. Por quê? Para um bom entendedor, uma pessoa que teve boa infância, sabe que existe uma musiquinha. Pela estrada fora, eu vou bem sozinha. Todo mundo conhece essa música, Pela Estrada Fora. Então, é comum para nós, isso é sonoro, é eufônico. Então, a música ajuda a entender. Por isso eu tenho uma gramática musicada. Se você não sabe, eu tenho 80 regras musicadas. Principalmente regras de acentuação, de pontuação, de sujeito, predicado, objeto direto, tem tudo que você pensar, concordância. E aí é só entrar em contato comigo e você vai saber de muitas outras dicas. A dica de hoje, então, foi sobre Frei, e o feminino é soror, ou soror, e sobre o Prêmio Nobel. Também falei outras coisas, mas é importante você saber que eu sempre trago mais de uma dica. Um vídeo desse é muito importante para você ver, rever e mais vezes para você ficar craque. E assim eu quero encontrar com você no dia do seu sucesso. Combinado? Me procure lá no YouTube, no Face, no Instagram, que eu estou por ali. Conto com a sua inscrição. Combinado? Um forte abraço.